Vamos ler Êxodo 2, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Amém, amém? Amém? Meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do tema como cooperar ou cooperando para o bem, para abençoar a minha família. Como cooperar ou como favorecer o bem, abençoando a minha família. Nós, irmãos, acabamos de ler um texto aqui, que é um texto lindo, entrou para a história como um dos mais famosos da Bíblia. Foi o nascimento de Moisés. Moisés era hebreu, e os hebreus estavam no meio de um momento, ou durante um período muito grave da sua história. Foi quando eles foram escravos no Egito, por em torno de 400 anos. Agora os irmãos vejam que aquele povo estava crescendo muito ali no Egito, e o faraó, o imperador, o rei do Egito, deu uma ordem. E os irmãos sabem que sempre o diabo e Satanás e faraó é assim como que um tipo de inimigo das nossas almas. Ele é um tipo de modelo daquilo que o diabo mesmo faz, ou que o mundo faz. Quando começaram a multiplicar ali os hebreus no meio do Egito, ele pede a morte dos meninos. Cada menino que nascesse, ele deu uma ordem que as parteiras deveriam sacrificar os meninos, deveriam matar os meninos, as meninas poderiam nascer e viver, os meninos não. Esta coisa de matar ainda recém-nascido ou no ventre é coisa antiga. Nós temos, meus irmãos, uma visão muito especial sobre a vida, e por isso nós somos contra o aborto, o sacrifício da criança, a morte da criança. Aqui foi uma situação parecida com aborto, não foi aborto porque a criança nascia, não morta no ventre, mas morta após nascer. E aí ocorre um fato interessante. Uma das mães tem o bebê é um bebê especial. Deus tinha um plano para a vida dele, ele seria um dos maiores líderes da história. Tentaram esconder esse menino dentro de casa, mas esconder choro de criança depois de 3 meses é bem difícil. Um bebê pequeno ainda, nos primeiros dias, dá para poder disfarçar, fechar as portas, talvez fazer alguma coisa dentro da residência que impedisse que o som saísse, mas depois de 3 meses, realmente cada choro, cada movimento, choro fora de hora, isso deve ter sido uma fase de uma tensão horrorosa. E meus irmãos, não sei se todos nós temos consciência que todos nós, todas as nossas famílias, e eu diria toda vida enfrenta ameaças grandiosas, de todos os lados. Quando uma criança está para nascer, os pais assim, dentro da normalidade, fazem de tudo para preparar do melhor modo possível a chegada da criança.
E eu acho curioso que a existência dessa coisa que tem em toda casa que tem criança, que é aquela proteção contra o mosquito. Certa vez eu estava numa casa com a proteção para o mosquito em cima do berço. E uma mãe de um adulto, o filho havia sido assassinado, e ela disse para mim: está vendo, pastor? Tudo que eu vejo me remete ao meu filho. Porque quando eu vejo o cuidado dos pais, como eu sempre tive também, protegendo até contra mosquito, pensar que uma pessoa chega para um filho e comete uma violência e tira a vida é muito difícil. Então, meus irmãos, estamos assim, cercados nessa vida de tantas ameaças. E os pais que zelam, que velam, que vigiam, que cuidam, precisamos aprender aqui com essa família que viveu essa experiência tão grave, pelo menos 3 lições importantíssimas. Aqui o texto diz, no verso 4, e eu quero chamar a atenção para os irmãos do verso 4. O que a família fez? Pegou o bebê, já que não dava para esconder mais, a irmã Miriam, uma irmã mais velha, pega o bebê, vai até a beira do rio e coloca o cestinho com o bebê dentro, à beira do rio. O pessoal fala que jogou no rio. Jogar no rio é demais, porque aí vai embora uma confusão. Mas colocou à beira do rio. E diz o texto no verso 4, a irmã do menino ficou de longe. Meus irmãos, a irmã do menino ficou de longe. A irmã do menino ficou vigilante. Se eu quero abençoar a minha família, como eu sei que todos nós aqui queremos, nós precisamos de vigilância. Os irmãos sabem que as águias colocam os seus ninhos nas alturas e vigiam. Vigiam. Eu tenho ficado impressionado com um mundo onde os pais não vigiam, e os pais que vigiam, às vezes são chamados de Nutella. É uma coisa diferente ser Nutella e ser vigilante, são coisas diferentes. Às vezes aquele que chama o pai ou a mãe que vigiam de Nutella, na verdade eles são irresponsáveis. Irmãos, quando a irmã do menino ficou vigiando, aquela família sabia que estava fazendo algo arriscado, mas dentro do possível, eles estavam vigilantes, estavam atentos. A vigilância, em primeiro lugar, sobre sua própria vida. Se você quer abençoar a sua família, vigie sua própria vida, cuide da sua vida, porque a sua família é muito abençoada quando você está bem em todos os sentidos. E se nós não vigiarmos, nós temos o risco de irmos deteriorando em vários sentidos, em vários aspectos da vida. No nosso lado espiritual, emocional, nos nossos relacionamentos. Então, vigilância é um fator muito especial para quem quer abençoar a sua família. Seja vigilante. Se você quer abençoar a sua família, seja dependente de Deus. A irmã de Moisés, a Miriam, eles fizeram tudo aquilo dentro do espírito de oração, dentro do espírito, meus irmãos, de que o Senhor nos vê, o Senhor está acompanhando tudo isso, e que o Senhor abençoe, e que o Senhor livre a vida do Moisésinho, que o Senhor dê livramento à nossa casa. Às vezes nós queremos também resolver os nossos problemas sem a dependência de Deus. Todo pai, toda mãe e todos os familiares, o contexto de família, os que estão se preparando para um casamento, precisamos todos ter consciência de que Deus é quem guarda, Deus é o vigia, Deus é quem realmente abençoa as nossas vidas, porque há coisas que nós não podemos fazer e coisas que nós não sabemos o que fazer. Eu e o pastor Lucas estávamos hoje juntos e conversávamos com uma pessoa, a pessoa pediu uma sugestão, pediu um conselho, e eu fiquei pensando, só Deus sabe o que é melhor
para se fazer. Porque nem eu, nem pastor Lucas, nem a pessoa e nem ninguém sabe qual é a melhor coisa a ser feita. Porque nós não temos a inteligência, não temos a sabedoria à altura. Nós não temos o conhecimento à altura. Então nós vigiamos, mas nós dependemos de Deus. Irmãos, a Miriam ficou ali à beira do rio, observando aquele cestinho, observando o irmãozinho, vigiando, mas pedindo a Deus que Deus vigiasse mais do que ela. E os irmãos imaginam o restante da família em casa. Imaginem o restante da família em casa. Também, meus irmãos, nós aprendemos com essa história e com esse texto, que nós devemos ter sabedoria. Se nós quisermos abençoar as nossas casas, precisamos de sabedoria. A Miriam ficou vigiando. Quando a filha do faraó escutou que tinha um bebê ali próximo, ela estava tomando banho no rio, ela se aproxima e viu o bebê. A Miriam se apresenta e diz: a senhora quer que busque uma mãe de leite para cuidar desse menino? Eu posso levar esse menino para uma das hebreias. Quem é que estava amamentando naquela época? A mãe do Moisés, que deu à luz a ele estava com 3 meses. Ela estava amamentando. A Miriam pega o menino e leva para a própria mãe amamentar, porque a filha do faraó deixou. Leva porque, é claro, ela não estava amamentando, ela não tinha leite para alimentar a criança. Então a Miriam foi sábia. Irmãos, às vezes nós precisamos pedir a Deus estratégias para certas coisas. E ali aconteceu uma estratégia impressionante. Que mocinha inteligente essa Miriam. Sabedoria que Deus deu. Muitas e muitas vezes, ao nos faltar a sabedoria, nós experimentamos algo ruim, mas quando Deus derrama a sabedoria, a vida é preservada. Vigilância, sabedoria, dependência. Vigilância, dependência, sabedoria. Vamos repetir juntos? Vigilância, dependência, sabedoria. Vigilância, ficarmos atentos. Ficarmos muito atentos. Atentos a quê? Atentos a tudo. É claro, meus irmãos, que às vezes nós começamos a ficar meio estressados demais com essa coisa de ficarmos vigilantes. Porque vocês sabem que filho de todo jeito, de qualquer modo, começa a causar uma certa inquietação nos pais. Quem é pai de filho que vive na rua e não para dentro de casa, ele fica preocupado. Esse menino não para dentro de casa. Você tem filho que só fica dentro de casa, você fala, não sai de dentro de casa, tem que sair. Não é assim? Filho muito atirado, fala demais, tem que falar menos. Cala a boca, quem fala demais dá bom dia, cavalo. Filho tímido, tem que falar, tem que falar. Então é assim, é uma dificuldade, uma inquietação, de todo jeito, de toda maneira. Você tem filho que não gosta de estudar, que não estuda nada, você fica preocupado. Filho que estuda demais também, você fica preocupado, com medo de ficar doido da cabeça. Então, existe uma inquietação. Quando a gente fala de vigilância, é vigiar mesmo, vigiar no sentido bíblico, manter atenção, cuidado, companhias, etc. Mas a nossa vigilância não é suficiente. Nós precisamos vigiar dependendo de Deus. E na nossa vigilância e na nossa dependência, precisamos de sabedoria para que Deus nos dê a bênção, porque senão nós temos a natural inclinação de botar tudo a perder. Natural. Se deixar por sua conta, você acaba com a sua família. Se deixar por minha conta, eu acabo com a minha família. É só nós fazermos o que estivermos assim, o que der
na telha, o que der na cabeça. Se não tiver sabedoria, contenção, oração, vigilância, dependência, aí Moisés não vive. Que Deus abençoe cada família, cada mãe, cada pai, cada filho aqui presente. Que Deus abençoe e guarde a todos nós, e que nessas situações da vida, onde parece que não há saída, Deus dê uma saída abençoadora. Amém?